Olá, chegamos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, na Semana do Dia dos Pais, o nosso olhar vai além das comemorações. Vamos falar de um bastidor da vida real, feito de amor, cuidado e entrega. Eu recebo uma entrevistada que vive de perto a jornada de cuidar do seu pai, diagnosticado com Alzheimer. Uma história forte, humana e cheia de significado. Respira fundo, porque esse episódio é sobre sentir. Sejam bem-vindos, esse é o Bastidores com Edu França. Apoio Mãos de Fada. Closet Ternos. Eu sou Edu França, maquiador e hairstyler. E hoje eu recebo uma convidada que, além de amiga, parceira de anos, Cris Monteiro. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Edu. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante. Com certeza. Cris, e para a gente começar, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua vida, da sua história. Dá para contar um pouquinho para a gente? Eu sou a Cris Monteiro, trabalho com fotografia há muitos anos, amo contar histórias. Escrevo também desde a adolescência. Fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, conduzo rodas de conversa, grupo de mulheres e acabei de lançar um livro, junto com outras 27 mulheres, sobre o mundo do feminino, do cuidar da família, do cuidar dos pais, do cuidar de si mesma. E hoje vamos falar sobre autocuidado, né, Cris? Vamos, sim. Cris, fala pra gente, quando você descobriu o diagnóstico do seu pai, qual foi o primeiro sentimento que veio no seu coração? Eu descobri o diagnóstico do meu pai com um médico me falando que o meu pai tinha uma doença neurodegenerativa e que em 2 anos ele não ia dar notícia de nada. E foi o meu pai que procurou esse médico. Ele que se sentiu diferente e foi buscar uma orientação profissional. Eu vou te falar que, assim, a minha falta de conhecimento do que era o Alzheimer me fez, sim, cair num buraco muito fundo e muito turvo. Mas eu parei ali, porque uma das minhas melhores amigas, que é médica, me orientou a não buscar muito conhecimento, a não buscar o futuro, a viver o que eu tinha do meu pai no presente. Ela falou, Cris, do Alzheimer é uma doença lenta. Você ainda vai ter seu pai por muito tempo, então curte o que é hoje. Sim, inicia o tratamento, mas não vive no futuro, não. Vive com o que é hoje. Eu acho que a gente tem que viver o hoje, né? Pensar no presente, né? E na época, eu não sei como que eu consegui fazer isso, não, porque se fosse hoje, eu acho que eu ia... Ia surtar, assim, eu ia surtar. Na época, eu acho que eu era jovem e, sei lá, com outras prioridades na vida. Não que meu pai não fosse uma prioridade, mas eu estava com 2 filhos pequenos, trabalhando muito, vivendo aquela vida agitada, né, de início da construção da minha própria família. E Deus me ajudou a ficar ali. Com certeza. A força vem principalmente de Deus, né, Cris, nesse momento. É. Cris, como cuidadora, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ou enfrenta? A solidão do cuidar. O Alzheimer, até pouco tempo atrás, era tratado como caduquice. Então, a gente sabe muito pouco, né? Estamos conhecendo agora o que é o Alzheimer. Com certeza. E as pessoas não têm ideia do que é a loucura, a insanidade de viver ao lado de um paciente com Alzheimer. Porque a gente tem ideia de que o Alzheimer é só uma perda de memória. Mas ele leva embora o cognitivo do paciente. E o que é o cognitivo? É saber vestir uma roupa, é saber se alimentar, saber quais os passos que têm que ser feitos para usar o banheiro. Sim, que eles esquecem tudo, assim, né? E vem carregado de uma angústia muito grande, porque a pessoa sabe que alguma coisa não tá direita dentro dela. Ela sabe que o corpo dela não está funcionando. Imagina, ela vê que ela está diferente, né? Que tem algo diferente acontecendo. E traz medo para ela, porque mesmo que ela não perceba que está acontecendo algo com o corpo dela, ela vai acordar no meio da noite, por exemplo, esquecer que ela vive em 2026 e vai acordar 20 anos atrás. Ou 40 anos atrás, quando ela ainda tinha os filhos pequenos, quando ela ainda tinha que cuidar de algumas coisas. Então, imagina só, a pessoa acorda hoje, os filhos dela já estão lá com 40 anos, ela acorda achando que os filhos têm 6 e sai procurando pela casa. Olha o que
de Como que estresse muda, né? Como... traz para a vida dessa pessoa. Sim. Qual que é a aflição que essa pessoa vai sentir? Então, quando você é um cuidador, você tem que lidar com essa aflição, com esse medo, insegurança e até um pânico do paciente. Cris, teve algum momento nesse processo, nessa descoberta, né, com seu pai, que te marcou profundamente? Teve sim, quando eu tive que intervir nos cuidados da higiene pessoal. Entrar em lugares que eu nunca tinha. Entrado, né, como filha, né? Então, é assim, tratar o corpo do seu pai como você tratou o corpo do seu filho quando era um bebê, quando era uma criança. Então, é assim, é pedir licença para esse homem, porque em nenhum momento eu me coloco como mãe dele, eu me coloco sim como uma pessoa que cuida, que zela, mas como filha, né, dentro de mim, do meu coração, esse homem me deu a vida e ele ainda é o meu genitor, ele ainda é maior do que eu, né? Então é desse lugar. Mas ainda assim, você manusear o corpo dessa pessoa é muito desafiador. Com certeza. Cris, eu vejo o seu cuidar e tal, mas queria falar um pouquinho da área da fotografia, que foi onde a gente se conheceu, na verdade, né? Eu conheci a Cris através da fotografia, fazíamos trabalhos juntos, viajamos juntos para fazer trabalhos em São Paulo, Rio, né, e outros lugares. Mas fala um pouco da sua... Você ainda fotografa até hoje? Como que é essa vivência sua? Qual a fotografia hoje ainda? Depois de ter esse cuidado com seu pai também. Você sabe, né, Du, que a fotografia é uma grande paixão. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito tímida. E a minha forma de expressão, de me colocar na vida, né, perante o meio e perante mim mesma, é a fotografia. A dança também, mas a fotografia é o meu lado profissional, né? E foi ela que me salvou dessa vivência. Eu recebi um chamado, um convite, que eu falo que foi um convite do universo, para documentar essa vivência com meu pai. E fui muito reservada quanto a isso, não aceitei o convite de pronto, mas ele continuou aqui, ó, soprando no meu ouvido. Sim. E eu comecei a documentar essa história, a contá-la, né, através das imagens, através da fotografia, através dos vídeos. E eu falo que essa fotografia, essa escrita com a luz, ela sustenta, né, o meu cuidar, as minhas emoções e torna possível, né? E com ela a gente divide esse cuidar com muitas pessoas que passam mesmo. E também me ajuda muito a seguir com esse caminho. Em frente, né? Cris, eu sei que você falou no início sobre as rodas. Fala um pouquinho, porque você ajuda muitas pessoas hoje em dia também que têm parentes diagnosticados, né, com Alzheimer. Conta pra gente. As rodas de conversa são grupos de familiares que têm Alzheimer e não só familiares que têm Alzheimer, mas pessoas que passam por desafios. Porque a gente fala, né, hoje aqui nós estamos conversando sobre o Alzheimer, mas o Alzheimer é um grande desafio da vida. Não tem quem não tenha, quem não esteja vivendo um grande desafio. Então, vira e mexe, aparecem pessoas na roda que cuidam de si mesmas, que têm uma doença. Pessoas que estão vivendo algum tipo de desafio encontram na roda de conversa, num grupo, onde tem várias pessoas que estão abertas a esse encontro, uma nova maneira de viver o que elas estão vivendo. Elas podem tomar emprestado a maneira de uma outra pessoa, lidar com tal situação e ver se faz sentido para si mesma. Os horizontes são ampliados quando a gente está num grupo. Muito bacana, Cris. E Cris, fala aqui pra gente, como você cuida da sua saúde mental enquanto você cuida do seu pai? Meu pai morou conosco, comigo, com meu marido e com os nossos 2 filhos por quase 4 anos. Antes disso, a gente cuidava dele na casa dele. Foram 2 anos assim. Depois de 4 anos, sendo a principal responsável pelos cuidados integrais do meu pai, o que envolve a alimentação, os remédios, os banhos, as trocas de roupas, as inúmeras perguntas ao longo do dia, os questionamentos, os surtos, eu vi que eu precisava de ajuda. Deixa eu até aproveitar e entrar nisso. Ele sempre faz algumas perguntas para você, ele questiona algumas situações. A pessoa que tem Alzheimer, ela esquece que você já deu aquela informação para ele. Então, ele vem e te pergunta de novo, de novo, de novo e de novo. Isso parece simples, mas as perguntas, elas vêm carregadas daquela angústia, daquela aflição, daquele questionamento. E, às vezes, vêm com muita raiva daquela situação. Mas espera aí, cadê tudo?
Eu acho que a pessoa não entende, ela quer entender o que está acontecendo e ela fica, ao mesmo tempo, confusa, né? O cognitivo já alterado impossibilita a pessoa de entender 100% daquilo. Então, tem o cognitivo e tem a memória. Sim. Então, ela vem, tem dias que a pessoa vem, não é de minuto em minuto, não, é de segundos em segundos. Ela perguntou, ela virou um pouquinho, ela já volta te perguntando de novo. Faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta, com uma aflição diferente, com um medo diferente. E o seu sistema nervoso vai, por mais que a gente cuide da gente, eu gosto muito da linha da meditação que eu aprendi com meu pai, da respiração, do autocuidado. Tudo, eu acho que a gente... Cuidar ali, sem exagero, da alimentação. Ainda assim, é um desafio muito grande quando você está quase que 100% do tempo com o paciente. Sim. Então, eu fui buscar ajuda. Nós começamos com meu pai fazendo day use num residencial chamado Clara Sênior, que acolheu não só meu pai, mas toda a família. Olha, meu pai começou legal. com 2 dias na semana, depois passou para 3, e há 1 ano e meio ele mora no residencial. Ah, que show. Então eles abrigam também as pessoas lá também. Acolhem o paciente de uma forma integrativa, porque bacana. eles oferecem muito mais do que a gente pode oferecer em casa, né? Fisioterapia, atividades neurocognitivas, e sempre de uma forma muito lúdica, brincando com o paciente, trabalhando sim o cognitivo, trabalhando o corpo, mas de uma forma lúdica, onde o paciente é estimulado de acordo com o seu grau de cognição e tem prazer em fazer aquela atividade. Nossa, e com muito profissionais que bacana. estão ali para isso, porque muitas vezes você contrata um cuidador para, né, ficar na sua casa, Sim. também é uma única pessoa ali, mesmo que tenha um revezamento de turnos, naquele turno é a única pessoa. Então ele tem que fazer também tudo com o paciente. E o meu pai nunca tolerou gente em casa. Nós tentamos 3 cuidadores que ficaram lá em casa, o último ficou lá por alguns meses, mas o meu pai não tolerava. Era um estresse tão grande que eu falei assim, nossa, eu vou tentar sozinha, porque eu não aguento mais. Já não estava aguentando o mais, estresse né? de tentar cuidadores, de tentar fazer dar certo. Sim. E aí eu segui com esse cuidar sozinha até 1 ano e meio atrás, quando eu falei, nossa, eu acho que todos vão ficar melhores. Porque o cuidar, determinado contexto, cada família vive um contexto do cuidar. Há filhas que cuidam sozinhas dos pais, morando na mesma casa que eles, ela não tem um companheiro ou companheira, não tem filhos, está ali para aquela função. Ainda assim é muito desgastante. Quando você tem um cônjuge e filhos, que o seu familiar implica com eles, mais do que implica, não tolera a presença deles, fica quase que impossível, porque você tem que tolher todos os membros da família para aquele familiar ficar bem. Sim. E como que você vive numa casa tendo como prioridade só uma única pessoa? Você vai tolher todo mundo? Você vai impedir que as pessoas da casa coloquem música, transitem, recebam amigos, se alimentem? Então, chega um momento que a gente tem que pensar o que está fazendo mais bem? O que está fazendo mais mal? Essa pessoa continuar aqui? Porque, como eu falei, tem cuidador que não está afim de levar o familiar para fazer uma caminhada, que está afim de ficar mais parado. E o meu pai é uma pessoa muito ativa, ele quer movimento a todo momento. O mundo hoje está muito corrido, né? Cheio de ruídos, a gente não se encontra nem com a gente mesmo. A gente não sabe quais são os nossos gostos realmente, aquilo que vai além aqui da materialidade, o que alimenta o nosso espírito. E quando vem uma doença assim, eu vejo que o Alzheimer é um chamado gigantesco para a vida, porque se eu não estiver na vida, com vida, Com certeza. parece uma redundância, mas a maioria de nós, eu acho, que está vivendo sem vida, né, a toque de caixa, tendo que cumprir compromissos. Se a gente não estiver realmente na presença, é impossível viver o Alzheimer. Com certeza. Muito, muito interessante essa história, viu, Cris? E eu queria aproveitar aqui agora e te pedir que você desse uma dica para uma pessoa que está nos assistindo, que também teve um diagnóstico desse na família, né? Qual seria a sua dica para essa pessoa que está acabando de descobrir isso no familiar? Eu acho que o principal é estar aberta a ser ajudada.
a encontrar dentro do seu contexto emocional, físico, financeiro, espiritual, qual a melhor maneira de cuidar. Hoje eu divido os cuidados com o Clara Sênior. Eu pego meu pai 3 vezes na semana e aos domingos, quinzenalmente. Olha. Então, nós continuamos com a nossa rotina de 7 anos atrás, desde quando ele morava sozinho ainda, porque o meu pai morou sozinho com Alzheimer. Ele começou com Alzheimer aos 60 anos, foi diagnosticado aos 70, hoje ele tem 80. Então, ele morou sozinho com Alzheimer por muitos anos, mais de uma década. E a gente tinha nossas rotinas de irmos toda segunda, quarta e sexta para a academia juntos, fazíamos um joguinho cognitivo no celular, tomávamos café juntos e hoje a gente faz a mesma coisa. Nós vamos à academia, eu faço meu treino junto com o dele. Com seu pai, eu já vi. A gente almoça junto, a gente tem aquela rotina da higiene pessoal depois que chega no residencial. Então, essa história de, aí eu vou ficar longe do meu familiar. Não, é uma maneira para continuar cuidando, para continuar junto. Sim. Porque a gente enlouquecida, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Não vai conseguir, é verdade. Cris, eu queria dizer assim que eu estou emocionado aqui com essa história. Já te conheço há anos, né? Você sabe, a gente já tem uma história, né? De trabalho, de amizade. Mas assim, eu queria te dar os parabéns, falar que você está sendo uma filha assim exemplar. Né? Meus parabéns para você. Queria te agradecer do fundo do meu coração pela sua presença, por ter aceitado esse convite. E é um prazer te receber aqui no Bastidores, tá? Também te agradeço muito da oportunidade de falar sobre esse assunto, né, que ainda é tabu, mas que está permeando tantos lares. Verdade. E quando você fala sobre ser essa filha, eu só sou essa filha porque é esse pai. Eu aprendi muito com meu pai sobre estar presente na vida, sobre cuidar do ser, para além do corpo e também do corpo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vou pegar na sua mão. Gratidão. Adorei, tá? A história. Gratidão também. Eu já conhecia Obrigada. um pouco, né? Então foi bom entender um pouco mais. E eu acho que as pessoas de casa também vão gostar. Quem tem algum familiar que também foi diagnosticado vai se identificar também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.